Olá, eu não sei em que momento você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo. Na aula de hoje a gente vai falar do processo de execução. É uma aula um pouco mais complexa, mais densa, mas eu prometo que a gente vai revisar ela em outros momentos durante as aulas também ao vivo. Então é muito importante você aprender essa parte da execução. E aí na aula a gente vai fazer um super revisaço. Tá? Eu quero começar falando do processo de execução, né? Ou fase satisfativa, como assim algumas pessoas dizem, pode ser entendido como a fase do processo em que busca a efetivação da decisão, né? Tornando real aquilo que é conhecido pelo Poder Judiciário. Ou seja, falando de uma forma clara para vocês entenderem, o processo de execução é o processo que vai executar aquela dívida, né? Que vai fazer acontecer, que vai cobrar uma dívida trabalhista, por exemplo. Então, o ideal é que a fase executiva ela não precisa ser realizada, né? Porque se precisa entrar no processo de execução, quer dizer que as partes não realizaram o pagamento devido, então é hora de executar, tá? Porque espera então que o devedor, né, ele cumpra a obrigação de forma o quê? Voluntária. Então, havendo inadimplemento, os atos executórios, eles serão realizados de acordo com a espécie da obrigação que foi criada, por exemplo, né? Então, pode ser uma obrigação em pecúnia, como a obrigação de pagar uma quantia, por exemplo, uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar uma coisa, né, que a gente vê muito lá no processo civil. Então, para cada espécie de obrigação é adotada uma técnica específica, como por exemplo, e a mais comum aqui quando a gente fala na segunda fase trabalhista, que é a retirada de bens do patrimônio do devedor, a busca e apreensão de bens, a aplicação de multa, né, a questão da penhora, que é algo que vocês vão ver bastante por aqui, tá? Então, antes da gente entrar nessa parte das técnicas e as formas de execução, né, eu quero falar com vocês das normas que são aplicáveis ao processo de execução subsidiariamente. Por quê? A CLT ela possui poucas normas que tratam da execução. Não são grandes, né? Não são tantas coisas. Então, tem cerca de 20 artigos, por exemplo. Sendo que há uma real necessidade de complementação por outras normas. Então, a dúvida, né, que paira sobre a maioria é, tá, mas em se tratando, né, quando a CLT ela não trata sobre esse assunto, quem então vai tratar desse assunto? Então, nós aqui usamos, havendo uma lacuna na CLT, qual é a norma que a gente aplica? Então, nós não aplicamos o CPC de cara, como muita gente pensa, mas a gente usa a Lei de Execução Fiscal. Pouquíssimas vezes cobradas na prova, tá? Na aula de revisão, eu quero passar com vocês exatamente o que a banca cobra do processo de execução. Aqui eu vou mais a fundo com vocês, porque a gente pode esperar qualquer coisa da FGV. Então, havendo uma lacuna na CLT, a gente vai para quem? Para a Lei de Execução Fiscal. Só então, na LEF, né, que é chamada a Lei de Execução Fiscal, havendo uma lacuna lá, é que a gente vai para o CPC, tá? Eu quero começar aqui, ó, e a Lei da Execução Fiscal é a Lei 6.830 de 80, tá? Eu quero começar a falar com vocês dos títulos executivos. O que são isso, né? O que é isso, títulos executivos? Os títulos executivos, ó, a execução ela deve ser embasada em algum documento que reconheça uma existência de uma obrigação, tá? Então, esse documento a gente chama de título executivo. E esse título executivo, ele pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Ou seja, né? Pode ser vindo do Poder Judiciário, como por exemplo de uma sentença, ou então ele pode ser criado fora do Poder Judiciário, como uma TAC, por exemplo. O que é uma TAC? O que é um TAC? É um termo de ajustamento de conduta, fixado pelo Ministério Público do Trabalho a uma empresa, por exemplo, tá? Então pode ser tanto, né? Então esse documento pode ser tanto judicial, né, ou extrajudicial, sendo judicial como forma de uma sentença, ou, por exemplo, fora do Poder Judicial, um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, tá? Então aqui nós temos os títulos executivos. As obrigações criadas nas duas situações, né? Tanto numa sentença quanto num TAC, elas serão executadas onde? Na Justiça do Trabalho, independente delas terem sido oriundas daqui ou não, tá? Mas por procedimentos diferentes. Então, antes da gente falar, né, desses procedimentos, eu quero que vocês abram aí lá no artigo 876. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, ó, artigo 876 da CLT, para a gente ler juntos e fazer já as marcações, tá? Então, ó, 876 da CLT. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo ou acordos
Quando não cumpridos, os termos de ajustes de conduta firmados perante o Ministério Público, ou seja, o TAC, tá? E os termos de conciliação firmados perante as comissões serão executadas de forma prevista neste capítulo. Então, é aqui que a gente tem o conceito, tá? O dispositivo que trata desses títulos executivos. Então, esses são os procedimentos. E aqui, nós temos os títulos executivos judiciais, tá? Os títulos executivos judiciais, deixa eu ver aqui. Os títulos executivos judiciais, nós temos a decisão com trânsito em julgado, por exemplo, né, aqui do caput, que é diante da definitividade da decisão, né, prossiga, então, o início da execução definitiva. Se for de uma decisão... Então, decisão passada em julgado, que não tenha havido recurso em efeito suspensivo, da decisão objeto de recurso sem esse efeito suspensivo. A regra geral aqui no processo de trabalho é a utilização dos recursos sem o efeito suspensivo. Lembra da aula de recurso geral? Ou seja, apenas efeito devolutivo. Então, a situação possibilita a execução provisória, na medida em que a decisão ainda é passível de uma modificação, tá? Quando ele fala aqui, acordos quando não cumpridos, o que isso quer dizer? Que é onde se dá o início da execução definitiva, na medida em que não cabe recurso e o trânsito em julgado ele é imediato ao proferimento da decisão que homologa o acordo, por exemplo, né? E aí nós temos, então, os títulos extrajudiciais que eu falei para vocês, que é o TAC, por exemplo, né? Então, o termo de ajuste de conduta, ele é um título extrajudicial, não é oriundo do Poder Judicial. Então, o que é o TAC? Então, ele é firmado com o Ministério Público do Trabalho e ele geralmente impõe multas pelo descumprimento das cláusulas, além de criar a obrigação de fazer e não fazer, por exemplo, que podem ser executadas, então, perante a Justiça do Trabalho. Outro título executivo extrajudicial, né, são os termos de conciliação firmados pelas juntas de as juntas de comissões e conciliação prévia. Eles também são títulos executivos extrajudiciais, tá? E estão previstos lá no artigo 625-E da CLT, Não sei se tem uma remissão aí nesse artigo, mas o 625 ele trata dessa comissão, Aceita a conciliação, será lavrado o termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto aos membros da comissão, fornecendo cópias à parte, tá? Então, o termo de conciliação da CCP, né, seja o início da execução objeto da conciliação, por exemplo, caso não seja voluntariamente cumprido o quê? Nos prazos e moldes estabelecidos aqui. Então, por isso que ele fala, os termos de conciliação, né, serão executados nos moldes tal. E nós temos também... aqui ele não fala, né? Mas nós também temos outros títulos executivos extrajudiciais, que é o cheque e a nota promissória emitida lá em reconhecimento de uma dívida trabalhista, por exemplo. E aí nós temos uma instrução normativa, deixa eu ver se eu coloquei aqui no rascunho para vocês. Coloquei, nós temos um artigo 13 lá da instrução normativa 39 de 16 do TST, né, que trata que o TST entendeu por meio dessa instrução normativa que o cheque e a nota promissória, que não eram títulos executivos trabalhistas, passaram a ser, né? Passaram a ser se houver uma prova de que eles forem emitidos para o pagamento de dívida trabalhista, tá? Então, antigamente não tinha o cheque e a nota promissória aqui no meio da trabalhista, e agora, somente, né, para pagamento de dívida trabalhista, eles são, então, os títulos executivos extrajudiciais, ok? Então, os títulos executivos judiciais, decisão com trânsito em julgado, decisão objeto de recurso sem efeito suspensivo e acordo não cumprido. E decisão e títulos executivos extrajudiciais. O TAC, termo de ajustamento de conduta, termos de conciliação e comissão, termos de conciliação e conciliação prévia e cheque e nota promissória, certo? O cheque e a nota promissória, eles passaram a ser considerados, então, ok? Maravilha. Dito isso, a gente vai falar da execução provisória, que a gente começou a falar lá em recursos, parte geral, que seria essa execução provisória. Então, sempre que você pensar em execução, pensa que está cobrando uma dívida de alguém, tá? Então, seria uma execução provisória. Como eu comecei falando disso com vocês lá na parte de recursos, estes não possuem o quê? Um efeito suspensivo imediato, os recursos, né? Ou seja, eles são recebidos apenas no efeito devolutivo.
de acordo com o artigo 899 da CLT, o que permite o início da execução provisória de uma sentença, que pode ser considerado como um procedimento em que vão ser realizados atos de constrição patrimonial do devedor, ou seja, bloqueio, penhora, tudo isso, né? Apesar de haver não ter tido trânsito em julgado. Então, qual que é o objetivo da execução provisória? Como eu disse para vocês, né, os recursos, via de regra, eles têm o quê? Efeito somente devolutivo. Então, né, não suspensivo, não suspende a sentença. Só que numa execução provisória, para cobrar uma dívida, por exemplo, então, vamos lá, vamos supor que a empresa, ela devia, né, o pagamento de horas extras, teve a sentença, mas ela não paga. Ela não paga, fica ali quietinha. Então, vai começar o quê? O processo de execução. Então, para ter esse recebimento dessa dívida, faz-se execução provisória, que ainda está acontecendo, tá? Então, não houve o trânsito em julgado ainda desse caso, desse processo, porém, a gente está numa execução provisória que é para cobrar uma dívida, né, do devedor. Então, na execução provisória, não são realizados atos de expropriação, ou seja, de retirada de bens de patrimônio do devedor, mas apenas o quê? Uma constrição patrimonial, como, por exemplo, a penhora, né? Faz a penhora até realizar o pagamento. Então, não é que teve uma expropriação, tomou o bem e acabou. Não, vai acontecer uma penhora. Esse bem seu, um carro, por exemplo, né? Vai ficar penhorado até que você pague a dívida. Então, nós temos, né, a disciplina da execução provisória, ela tá lá no Código de Processo Civil, lá nos artigos 520 e seguintes, tá? Até coloquei aqui no material para você 520 e seguintes, que trata sobre isso. Que será realizado nos moldes que é definitiva. Mas vamos lá. Não há execução provisória de ofício, tá, pessoal? Então, não se aplica o 878 na CLT na hipótese. Então, a execução provisória, ela sempre depende do requerimento de quem? Do exequente. Só para vocês entenderem. Quando fala assim, existe uma execução provisória de ofício? Não, pessoal, não existe uma execução provisória de ofício, tá? Então, não se aplica o 878 da CLT. A execução provisória, ela sempre depende do requerimento de quem? Do exequente. Do exequente. É quem está ali, né, precisando receber o bem, precisando receber o valor da dívida, por exemplo. Segundo ponto também, que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei aqui. Segundo ponto importante, se a execução provisória, ela gerar prejuízos ao executado, quem é o executado? É quem está sofrendo, por exemplo, a penhora, tá? Então, se gerar prejuízo, cabe ao exequente indenizar pelos prejuízos causados, tá? Então, como eu disse anteriormente, não há expropriação de bens. Então, não tomam os bens, apenas de constrição de imobilização do patrimônio. E por que isso, sabe? Existe uma razão muito simples. Há possibilidade de a decisão ser modificada em grau de recurso, por exemplo, né? Ou então o fulano faz o pagamento. Então, sendo muito arriscado transferir um patrimônio do executado para o exequente na hipótese, né? Além disso, nós temos lá no artigo 520, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Vamos lá para o artigo 520. É o 520? Deixa eu só confirmar. 520 do CPC. O cumprimento provisório da sentença mas a gente vai lá para o inciso segundo, tá? Mas, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Aí o inciso segundo, fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Então, é isso que eu falei para você, tá? Então, o inciso segundo afirma que ficará sem efeito a execução provisória quando a decisão ela for reformada ou anulada, ou então alguém aqui sofreu um prejuízo. A execução provisória, né, que a gente está estudando, ela vai ser realizada através da juntada de documentos, que estão lá no 522, 522. Então, caiu lá falando de execução provisória, 520 seguintes do CPC. Então, 522, ele fala, o cumprimento provisório da sentença será requerido por uma petição dirigida ao juízo competente, tá? Então, lembra que não é de ofício, tem que ser a requerimento do exequente. Então, já que, né, os autos aqui, eles vão seguir para o tribunal para julgar o recurso.
Então, autos criados para hipótese seguirão no juiz de origem, onde tramitou o processo em primeiro grau de jurisdição para a realização desses atos processuais, tá? Agora, em relação à prática dos atos processuais, é importante destacar que nós temos aqui o artigo 899 lá da CLT, que vocês usam muito aqui na parte da execução, tá? Então, 899 da CLT, olha o que o caput ele fala. Os recursos serão interpostos por uma simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as execuções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. Então, lembra que os recursos, em geral, eles têm o efeito que? Eles não têm o efeito que? Suspensivo, somente efeito devolutivo. A gente só aceita essa questão, né, suspensiva em caso de execução provisória, porque lembra disso? A gente suspende para realizar essa penhora. Então, não existe o trânsito em julgado aqui. Certo? Então, o 899 da CLT, ele fala, né, ele afirma que a execução provisória, ela segue até onde? A penhora, parando após tal ato para aguardar, então, que aí sim a decisão que transite em julgado. Por isso que a gente tem esse efeito suspensivo somente quando fala de execução provisória. É como se fosse dar uma pausa, tá? Vamos lá, dá uma pausa, vai lá. Né, tenta realizar o pagamento. Se a empresa não realiza o pagamento, né, a empresa, o devedor, no caso, vai penhorar. Depois da penhora, aí sim vai aguardar o trânsito em julgado. Tá? Claro que a gente tem a doutrina, a jurisprudência majoritária, né, que afirma que cabe ainda a apresentação de embargos à execução, e é isso que vocês vão estudar aqui comigo, tá? Porque o embargos à execução, ele é uma garantia. Ele é um recurso cabível na execução do executado, de quem está sofrendo execução, por exemplo. Então, vamos lá, vamos supor que houve a penhora, só que houve a penhora de um bem de família. Bem de família é impenhorável, então houve um problema com essa penhora. Então, qual é o recurso cabível? Embargos à execução, tá? Então, a doutrina e a jurisprudência majoritária fala da apresentação de embargos à execução, que está lá no 884 da CLT. Com garantia do juízo e também o cabimento de recurso de agravo de petição. Na execução, agravo de petição, tá? Da decisão que julgar os embargos do executado. Então, só para vocês, para dar uma pausa, né? Porque fica aqui uma loucura, eu sei, para vocês entenderem comigo a linha do tempo aqui na execução. Então, vamos supor que houve uma sentença, tá? Houve uma sentença, eita, aqui embaixo, aqui ela foca. Houve uma sentença lá na execução. E aí a empresa não realizou o pagamento que devia. Ela estava devendo lá 100 mil reais para o funcionário. Mandou-se, então, executar a empresa para que ela pague. Aí fez a desconsideração da personalidade jurídica para ir lá num dos sócios, vamos supor. Feito isso, bateram lá, né? Tentaram de tudo. Ele não realizou o pagamento, não garantiu o juízo. O que aconteceu? Penhorou um bem, vou colocar aqui porque tá embaçando, que ela foca. Penhorou um bem, que era o bem de família do executado. Ele tá devendo. Devo, não nego, pago quando puder. Então, ele tá ali devendo, certo? Só que penhoraram ali no ato da penhora um bem de família. E bem de família é impenhorável. O que aconteceu aqui? A penhora foi feita de forma errada. Então, qual o recurso cabível desse executado contra essa execução? Embargos de declaração. Ele apresenta embargos de declaração para ele alegar, olha, essa penhora foi feita de forma errada. Desses embargos de declaração, qual o próximo recurso cabível? Agravo de petição. Aí sim, o agravo de petição, ele vai lá para o TRT para ser analisado lá. O embargo de declaração, ele é como se fosse um recurso ordinário, ele é como se fosse uma contestação dessa penhora, dessa execução. Então, ele vai primeiro embargo de declaração. Desse embargo de declaração, aí sim cabe agravo de petição, certo? Então, retomando aqui. Bom, então é importante destacar, né, que aqui agora são aceitos pela doutrina os embargos e garantia que também o cabimento do agravo de petição, da decisão que julgar quem? Os embargos de execução, tá? Por fim, o TST, ele alterou em 2016 a súmula 417 e cancelou o seu item 3, que tratava da possibilidade ou a impossibilidade de penhora de dinheiro em execução provisória. Então, antigamente, dinheiro era impenhorável. Não tínhamos isso. Mas agora, né, já que o item
foi cancelado, o entendimento é de que a penhora em dinheiro pode ser realizado mesmo na execução provisória, porque é a forma prioritária de satisfação de crédito. Ou seja, né, até coloquei aqui para vocês, ó, a penhora em dinheiro pode ser realizada mesmo na execução da penhora. Ou seja, antigamente não podia de forma alguma. Agora é a ordem prioritária. Então a penhora, pessoal, ela segue uma ordem de prioridade para sua, uma ordem de prioridade. E o primeiro do topo agora é dinheiro. Então, dinheiro pode ser penhorado, Sá? Pode ser penhorado. Certo? A súmula 417, ela continua, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ela só o item 3 que foi cancelado. Então, vamos lá. Súmula 417 do TST. Vem comigo. Inclusive, caiu na última prova, né? O agravo de petição. Então, essa aqui não funciona mais. A gente vai olhar o inciso 1 e o inciso 2. Então, inciso 1, não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina a penhora em dinheiro do executado, em execução definitiva para garantir crédito ao exequente, uma vez que obedece à gradação prevista no 655 do CPC. Inciso 2. Havendo discordância do credor em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo dos valores penhorados. Enfim, tá? Então, a súmula continua valendo, só não tem mais o item 13. Então, pode a penhora em dinheiro, inclusive agora na nossa execução provisória. Certo? Agora a gente vai entrar nos tópicos da execução por quantia certa. Vamos lá. Execução por quantia certa contra um devedor solvente. Sabe o que é isso? Parece uma aula de processo civil. Mas eu juro, tá? Eu preciso passar isso para vocês, mas eu juro que vai melhorar. Né? A gente vai fazer a revisão, você vai ver que não é essa maluquice toda aqui. Tá previsto lá no 880 da CLT. Vamos abrir 880 da CLT. Deixa eu fechar aqui. 880 da CLT. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir o mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas ou garanta execução sob pena de penhora. Vou te explicar agora como que funciona esse artigo 880. A execução mais comum na Justiça do Trabalho é essa daqui, tá? É a que vai cair na sua prova, é a mais comum. Que até poderíamos dizer que se trata de execução por excelência, de tão importante que ela é. Tá? Então, começa aqui no 880, que prevê a citação do executado para o pagamento da quantia devida. Se houver a condenação ao pagamento da quantia, será seguido o procedimento aqui que a gente vai analisar. Então, em primeiro lugar, o artigo 880 da CLT, ao prever como que dá esse início de execução, ele exclui a aplicação lá do 523, parágrafo 1º, tá, pessoal? Isso é importante você saber, que prevê uma multa de 10% sobre o montante devido previsto lá no Código de Processo Civil. Aqui a gente não usa isso, tá? Então, a gente não usa o 523, parágrafo 1º, certo? Então, apesar de diversos juízes aplicarem esse dispositivo lá do CPC antigo, em 2005, quando esse instituto foi inserido, né, o TST ele vem deixando claro que não é aplicado, tá? Então, para a prova, vocês não colocam 523, parágrafo 1º, tá? Somente o artigo 880. Vamos lá. Então, aqui eu vou passar com vocês todo o passo a passo de como funciona, então, o início dessa execução, ok? E segundo, né, dispõe esse artigo, o executado, ele vai ser citado por um oficial de justiça, tá, pessoal? Essa citação aqui vou até colocar aqui, ó. Essa execução, essa citação aqui no processo de execução, ele é feito por oficial de justiça. Não é por carta, não é por AR, é por oficial de justiça, certo? Então, começa ali. Então, vamos lá. Oficial de justiça, em citação pessoal, para que em 48 horas, então o artigo ele traz um prazo, grifem lá o prazo, realize alguma das situações aqui que a gente vai falar, que são atreladas à garantia do juízo e apresentação de embargos. Primeira coisa, então, o que acontece? Pagamento da quantia devida. Então, gera a extinção do processo. Vem comigo aqui, ó.
Vamos ler primeiro o artigo 880. Então, requerida a execução, vamos lá, tá lá na sentença, o juiz viu que a empresa não realizou o pagamento e agora é o momento de execução, momento de executar a dívida trabalhista. O juiz ou presidente vai mandar expedir o que a gente chama de MCPA. Pode ser que esteja escrito lá na sua prova como MCPA ou pode estar escrito como mandado de citação penhora, mandado de citação, tá? O que ele vai fazer? O oficial de justiça, então, vai bater lá na porta do executado e vai falar: meu senhor, tudo bem? Você vai cumprir a sua obrigação aqui. Dessa forma, ele tem 3 opções. Então, aqui tem essa dívida, certo? Em 48 horas você pode pagar a quantia devida. Então, é a primeira hipótese aqui que acontece na execução. Então, você tem a primeira opção, pagar o que foi devido. Pagou a quantia devida, gerou extinção do processo diante da satisfação. A dívida era 100 mil reais. Pagou 100 mil reais, pronto. Houve a extinção. Ele tem uma segunda opção, depositar a quantia devida, que é o que a gente chama de garantia do juízo. Então, acarreta a garantia do juízo e a possibilidade de prosseguimento do processo, com a apresentação de embargos, execução, por exemplo. Se ele não faz nem isso, não pagou, não garantiu o juízo, ele tem agora a terceira opção, que é nomear bens à penhora. Aí é a hora que o oficial vai lá penhorar os bens. Se em valor igual ou superior ao débito, haverá a garantia do juízo e a possibilidade de apresentar os embargos de execução. Aí, beleza, tá? Ele pode, ele mesmo nomear a penhora nesse caso, ok? Se ele se mantém inerte, o devedor, ele não paga, ele não garante o juízo, ele não nomeia bens a penhoras, ele fica calado. Ah, eu tenho que pagar, mas eu vou ficar aqui quietinho, né? Quem sabe a dívida sobe se eu ficar calado. Então, na hipótese dessa inércia, ou seja, não realizando qualquer dessas 3 hipóteses previstas aqui, caberá agora o oficial de justiça bater lá na porta em 48 horas e realizar a penhora dos bens executados, com as restrições lá do 833 do CPC. 833 do CPC, vem comigo. Faz uma remissão aqui no 880, tá? Faz uma remissão aqui, ó, 880, para você saber que tem 833 do CPC, tá? 880 da CLT e 833 do CPC. Por quê? Então, o 880, ele traz tudo o que vai acontecer. Aí ele fala, ó, parágrafo 1º, o mandado de citação deverá conter a decisão e o termo. A citação será feita por oficiais de diligência. Se o executado procurado por 2 vezes em 48 horas não for em contrato, faz-se a citação por edital. Então, aqui é uma hipótese da citação, tá? Lembrando que a regra, pessoal, a regra é que eu seja o oficial de justiça. Então, se por 2 vezes, nesse prazo de 48 horas, o oficial de justiça bateu lá e não encontrou o executado, não encontrou, aí vai fazer a citação por edital, tá? Durante 5 dias. Durante 5 dias. Então, isso aqui é bem legal porque é uma exceção à penhora aqui. Ó, a citação na execução, ok? Então, regra feita por oficiais de justiça. Se por 2 vezes, dentro de 48 horas, não encontrou o fulano de tal que está sendo executado, aí vai fazer a citação por edital durante 5 dias ali no jornal, certo? O 833, pessoal, do CPC, ele trata do que são impenhoráveis, o que não pode de jeito nenhum penhorar, tá? Então, ó, os bens inalienáveis declarados, os móveis que são pertencentes a utilidades domésticas. Então, por exemplo, não pode chegar lá, o oficial vai penhorar, né? Ele manteve inerte, não fez nenhuma das 3 hipóteses que a gente falou. Agora é a hora do oficial, então, ir lá para penhorar um bem. Ele chega lá na casa do fulano de tal e começa a penhorar a geladeira, começa a penhorar o fogão, começa a penhorar tudo que for móveis que eles utilizam. Isso aqui é um bem impenhorável. Vestuários também, né? De pertence de uso pessoal. Vencimento, a não ser que seja elevado valor. A não ser que seja uma Louis Vuitton, um Gucci, né? Que mais? Eu não sei. Essas marcas chiquérrimas de roupa. Nesse caso, né? Aí pode. Enfim, tem todo um rol, ó, livros, máquinas, ferramentas, instrumentos de trabalho, seguro de vida, materiais necessários para obras em andamentos, pequena propriedade rural, aquela que trabalha pela família, quantia depositada em caderneta de poupança. Então, aqui no 833, ele trata do que é impenhorável. Por que esse artigo é tão importante? Porque se cair, por exemplo, uma peça de embargos ou de agravo de petição, ou uma questão falando que houve uma execução na Justiça do Trabalho, pode ser que ele fale que ele executou um bem que é impenhorável.
Se ele executou um bem que é impenhorável, qual é o recurso cabível? Embargos à execução. Então, contra uma penhora feita de forma errada, seja porque o bem é impenhorável, por exemplo, cabe embargos à execução, tá? Então, é um artigo muito bom para vocês saberem e cai bastante na prova, certo? Então, diante da inércia, não realizou qualquer das condutas previstas anteriormente, o oficial de justiça vai realizar a penhora dos bens do executado, tá? Com essas restrições do 833, que trata, então, dos bens que são absolutamente impenhoráveis. Se penhorados os bens em valor igual ou superior ao devido, também poderão ser apresentados embargos, tá? Pois garantido o juízo é um dos requisitos do 844 da CLT para apresentar a referida defesa. Como assim, tá? Então vamos lá. Fulano de tal ficou inerte, chegou a vez do oficial de justiça bater lá e penhorar algum bem. A dívida trabalhista era R$ 100.000. Só que lá na hora, o oficial de justiça, ele penhorou um bem de 180 mil. Passou assim, bastante, né? Passou muito aqui no caso. O que acontece? O que acontece nesse caso? Embargos à execução, tá? Então, o executado, ele pode embargos à execução aqui, ele pode entrar com esse recurso cabível, certo? Pessoal, então vamos lá. Pra gente encerrar esse bloco, tá? Que já deu 30 minutinhos, pra gente falar da defesa na execução, pra gente pular pro próximo tópico aqui dentro da execução. É um tema grandinho, mas eu vou separar em blocos pra ficar mais fácil. Só vamos dar uma recapitulada, porque essa é a parte mais importante aqui, certo? Vamos lá. Primeira coisa, execução. Houve a execução, houve a sentença. O juiz falou, agora é a hora de cobrar. A hora de ir lá é o pagamento. Chegou lá, o executado ele tem 3 hipóteses. Manda quem? O oficial de justiça. O oficial de justiça bate lá e fala, oi fulano, em 48 horas você tem 3 opções. Ou você paga a dívida trabalhista, e aí existe a extinção do processo de execução, ou você garante o juízo através do depósito, né, do juízo de garantia, que pode ser apresentada uma carta-fiança bancária, e aqui a gente tem uma OJ, tá? A OJ 59 da SD2. Eu coloquei aqui, ó, coloquei ela aqui, ó. Vamos lá, só para vocês lerem. Ó. A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de 30%, equivale ao dinheiro para efeito de gradação de bens, tarará. Isso aqui é a garantia do juízo, certo? Então, voltando aqui, ele pode fazer isso. Então, o oficial de justiça vai bater lá e falar, ó, você tem 3 opções em 48 horas. Ou você paga, extingue a execução, certo? Ou garante o juízo através do juízo de garantia, ou você nomeia bens à penhora. Nomeou bens à penhora, a gente tem uma ordem que está lá no artigo 835, nomeou 835, que é a ordem de penhora. Ó, artigo 835 do CPC, que ele traz a ordem que pode ser penhorada. Então, a penhora observará, grifem isso, tá? Preferencialmente a seguinte ordem. Então, ó, dinheiro, lembra da súmula, né? Que não podia penhorar a dinheiro e agora pode penhorar o dinheiro, tá? Então, preferencialmente, ou vai chegar lá para penhorar dinheiro. Depois, se não tiver título de vida, veículo de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, desde que não seja o quê? De família. Semoventes, navios e aeronaves. Então, ele vai aqui, ó, segue essa ordem de penhora, certo? Lá do 835 do CPC. Bom, então, de novo, tem essas 3 opções, ou ele vai nomear bens da penhora seguindo a ordem do 835, tá? Tá, mas e se o executado ele não fizer nenhuma dessas 3 opções no prazo de 48 horas? Ele se manteve inerte. Ele não pagou, não garantiu o juízo e não nomeou bens da penhora. Aí o oficial de justiça, depois de 48 horas, ele vai vir o quê? Realizar a penhora dos bens. De forma obrigatória, né, meus queridos? Ele vai bater e vai falar, então, vamos lá, seguindo, né, a ordem de penhora aqui do 833, ou seja, o que são os bens impenhoráveis, a gente vai penhorar, tá? Pessoal, o dinheiro, ele não pode ser penhorado, o dinheiro, ele pode ser penhorado, mas o salário não, tá? O salário não. Até coloquei aqui para vocês, ó, salário não pode ser penhorado. Então, OJ 153 da SD2 do TST. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui em outro lugar, ó.
153, então salário não pode. Ó. Ofende direito líquido e certo, decisão que determina o bloqueio numerário existente em conta salário para satisfação do crédito, ainda que seja o percentual dos valores. Não é essa daqui, não. 153, essa aqui mesmo? É essa daqui mesmo, que fala do salário. Abram aí que tá mais fácil de vocês lerem, tá? Não pode penhorar salário, tá bom? Então, o salário não pode ser penhorado segundo a OJ 153 da SDI 2, não pode. Outra coisa também. E aí, então, vai haver a penhora realizada, tá? Então, essa é a execução que a gente mais vê por aqui na Justiça do Trabalho, que é a execução por quantia certa. Segue o procedimento do 880 da CLT. Dá uma lida, uma grifada, mas a gente vai revisar isso aqui depois, certo? No segundo bloco, a gente vai começar a falar, então, da defesa na execução. Vem aí mais uma partezinha técnica, mas que é importante, porque execução não cai, não. Despenca na prova. Te espero daqui 10 minutos.